E aí, pessoal, tudo jóia? Tô aqui, né, num cenário um pouco mais vivo, trazendo mais um vídeo de conteúdo. E hoje eu quero começar com um trechinho desse livro, é uma frase só, é um trechinho muito curto, do final dele já. Inclusive, a gente tem um podcast sobre esse livro, que chama também Caminhar uma Revolução, que tá lá no Spotify, tem vários episódios, enfim, tá bem legal. E ele tá assim, é lá num dos últimos capítulos, que chama Estamos Livres para Caminhar? Esse é o título. Partimos da tese: não existe nada mais subversivo, mais alternativo ao modo de pensar e de agir hoje do que caminhar. Expusemos razões e motivações para isso e concluímos com uma verdade: caminhar é um ato de liberdade. Aí um pouco mais para baixo ele fala: agora a questão que está diante de nós é a seguinte: apesar de tudo, estamos livres para caminhar nos dias de hoje? Até para responder isso não é uma coisa simples, porque vai depender muito de quem. Então, quem está livre para caminhar nos dias de hoje? Como mulher, por exemplo, eu não me sinto confortável em caminhar, em transitar em certos lugares que de repente um homem não se preocuparia. Como uma mulher branca, eu posso de repente ocupar alguns lugares com menos preocupação do que uma mulher preta. Até um homem preto, mesmo sendo homem e sendo livre de repente para caminhar em lugares que uma mulher não consegue ou que não se sentem confortáveis, não estão livres como os homens brancos para caminhar onde quiserem. Uma mulher trans pode caminhar em qualquer lugar sem se sentir ameaçada por qualquer tipo de violência, seja de um olhar, de uma ofensa ou até de uma violência física. Então, se estamos livres para caminhar hoje em dia, eu acho que nem é essa a questão. A pergunta que deveremos fazer aqui é: quem está verdadeiramente livre para caminhar nos dias de hoje? E falar sobre isso não deve ser o impedimento para a gente ocupar todos os lugares de qualquer forma que a gente quiser, inclusive com qualquer corpo que seja. Eu sou mais o tipo de pessoa que vai dizer: vamos lá e vamos ocupar mesmo. Agora ainda mais com mais força. Mas a gente precisa fazer isso com cuidado e com respeito à história de cada um. A cruel ideia do individualismo e das geografias de morte são uma realidade perversa da cultura atual. E não ao acaso, é a mesma cultura disseminada em qualquer regime autoritário e fascista. Então, somos obrigades a enfrentar essa realidade todos os dias. Mas como fazer isso de uma forma potente e também coletiva? E na contramão, sabe, desse individualismo que não acolhe nem oferece solidariedade nenhuma. Como encontrar vida e possibilidade de existência no meio dessa violência, no meio desses espaços proibidos? Apesar de eu ter algumas hipóteses, imaginar, né, de repente alguns cenários possíveis, eu não tenho uma resposta para isso. A proposta é que a gente possa pensar juntos, construirmos juntos tudo isso, para então, de repente, poder criar mais ponte e mais desejo de existência. A nossa caminhada cultural e reflexiva por São Paulo, no dia 29 desse mês, parte dessa proposta. Caminhar, coletivizar, destruir o que for preciso ser destruído, transformar o que der para ser transformado e construir um espaço possível de existência na cidade, nas relações, no mundo. A ideia é a gente tomar de volta não apenas esses espaços, mas também toda a experiência cultural que deve ser de todos. Então, assim como no início desse vídeo eu comecei com um trechinho de um livro, eu vou também terminar com outro, só que agora esse aqui, da Sob Influência, que eu adoro esse livro, que é o Avalar a Cidade, do Alex Billet. Espera aí. É um trechinho que também tá lá no final, né, do livro, ó, tá vendo? Então vamos lá. A privatização da experiência cultural coloca o sujeito num fragmento temporal solitário, a deriva no momento esmagador e instável da história. O habitante da multidão solitária é mais suscetível a ser capturado pela arte fascista, precisamente porque está igualmente deslocado do contexto. Nesse ambiente despersonalizado, a ironia cai por terra e a mentira corre solta. Daí a capacidade de atingir um público muito maior do que o pequeno número que uma subcultura em geral é capaz de obter. O consumidor individualizado ouve ver como herói de uma ficção pré-fabricada. Isso aqui tem muito a ver também com a indústria cultural, né, do Adorno. A ilusão do controle final através da teoria da conspiração, por exemplo, é facilmente capaz de preencher o vazio deixado por uma vida social cada vez mais pobre e inacessível. Eles são facilmente levados a um porvir que anseia pela dominação dos mais fracos e indesejados. Então, é por isso que a gente deve se unir para ocupar, para caminhar por essa cidade. Então, se você estiver afim, bora junto. Beijo!